Dando boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Programa este que você faz também pelas nossas redes sociais, pelo nosso WhatsApp. Hoje a gente vai falar de pet, cuidados que a gente precisa ter com dermatite, com pelo, com pulga, com calor, com tudo. E vamos falar de tontura. Vocês são tontos aí? Tô recebendo o Doutor Tontura. Ele sabe tudo de tontura. A gente vai falar sobre isso, labirintite, tontura emocional, nunca tinha ouvido falar nisso, gente. Mas a gente vai lá pro Ceará, começando o nosso bloco de notícias aqui. O Ceará tá vivendo dias difíceis, é o 5º dia, né, de ataques a veículos, a prédios. 2 ônibus, 2 caminhões foram alvos de ataques de incendiários na madrugada dessa terça. O governo do estado não divulgou o motivo da onda de ataques. Fontes ligadas ao sistema penitenciário do Ceará afirmam que a descoberta de um plano de resgate de presidiários e o isolamento dos detentos que iriam fugir gerou, então, essa reação dos criminosos. Desde sexta-feira, foram registrados pelo menos 30 ataques no estado contra prédios públicos, privados, transporte coletivo, caminhões, carros particulares, também uma torre de telefonia e uma loja de revenda de veículos. Por conta das ações, a frota de ônibus foi reduzida e ela segue com escolta. 70% apenas da frota está trabalhando. Muito triste, a nossa solidariedade mais uma vez ao povo do Ceará, que no início deste ano já sofreu muito por conta de ataques, né? Vamos falar agora de uma coisa emocionante. Com leucemia, uma moradora de São José dos Campos inovou e fez um chá revelação para anunciar qual dos irmãos poderia doar a medula óssea, que é a parte principal para a cura do câncer, né? Eu explico para vocês. No começo do mês, os irmãos das meninas, o irmão dela fez exame para saber qual delas poderia ser compatibilizada, né? Bom, aí o que aconteceu? É muito raro até entre irmãos dar compatibilidade. E aí, ninguém divulgou nada pra ninguém. Todo mundo ficou quietinho. E aí fizeram um chá, uma festa, falaram que iam fazer um bolo pro aniversário da irmã. E aí se anunciou o resultado do teste. Que surpresa boa, que notícia boa é essa, hein? E uma outra coisa que a gente já chama atenção, a gente sabe que o banco de medula óssea é um banco mundial, né? Então você pode ir a um banco de sangue, dizer que você quer ser doador, retira o sangue, faz o exame e fica lá no banco. Uma hora dessas pode aparecer alguém que você pode salvar. Vamos falar disso com a família? É muito bom a gente falar desse assunto em família. Ver a alegria das pessoas é muito bom, né? Bom, gente, no início de setembro, a dentista Luciana Crow, de 40 anos, ela teve as madrugadas bem difíceis por conta dos filhos gêmeos estarem com pneumonia. Lucas e Gabriel, de 2 anos. Foram diagnosticados e muita tosse, muita otite, bronquite. E em meio à recuperação das crianças, a dentista se surpreendeu com a intolerância, gente. Ela recebeu, olha que lindos, ela recebeu uma notificação do condomínio, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, reclamando do choro dos bebês durante a noite, gente. Pode um negócio desse? Na descrição da infração cometida, consta choros e gritos de crianças constantemente antes das 7 da manhã. Bom, a empresa terceirizada que faz a gestão do prédio, responsável por emitir a notificação, afirmou que não houve excesso. Gente, o que é isso, gente? Olha o nosso grau de intolerância, onde é que tá? Alguém se preocupou em ir lá tocar a campainha da Luciana e pedir até se ela estava precisando de ajuda? Não, o negócio é denunciar, né? Vou denunciar porque tá chorando e tá me incomodando. A nossa intolerância chegou num grau insuportável, né, gente? Bom, gente, vejam vocês que coisa incrível. Milagres acontecem? Milagres existem? Com certeza existem. Essa menina foi salva por um milagre. Olha bem essa foto. Pode colocar a primeira foto aí. Ela tem 5 anos. Ela foi jogada pelo próprio pai em frente a um trem no metrô de Nova York. Ele tem 45 anos, né? Esperou o trem se aproximar da plataforma e se jogou em frente a ele com a filha no colo.
Porque ele queria se matar e matar a filha, né? Graças a Deus. Olha lá. Ela foi tirada com vida, né? Os bombeiros, enfim, os passageiros chegaram ali na plataforma, pularam dos trilhos, retiraram a menina debaixo do trem e ele não se salvou. Ela com apenas algumas escoriações. É um milagre da vida, né? São aqueles acidentes que acontecem que você vê às vezes o carro todinho retorcido, né? Você diz, ninguém se salvou daí. E a pessoa sai ilesa. Foi o que aconteceu com essa garota, saiu ilesa. Isso mesmo, tontice emocional. Boa tarde, Tudo doutor. bem? Como vai? Tudo bem? Obrigado Obrigada por ter vindo. convite. Pode puxar a cadeira mais pra frente e apoiar aqui na mesa, porque aí você fica mais à vontade. Doutor Saulo Nardi Nader. Doutor, o que é tontura emocional? Vamos lá, Olga. Essa é uma ótima pergunta. Olha só o que aconteceu, que maluquice. Alguns diplomatas americanos em Cuba começaram a ter uma tontura misteriosa. E ninguém sabia o que era. Primeiro um diplomata, depois outro, um cônsul. Sociedade científica em polvorosa. Começaram a suspeitar de um ataque terrorista machucando o labirinto dessas pessoas, como se fosse uma arma ultrassônica. A tontura provém do labirinto. Exato, essa daí eles imaginavam que sim. Meses se passaram, ninguém sabia o que aconteceu com eles, teve esse rumor do ataque terrorista e no final das contas, esses diplomatas chegaram em neurologistas especialistas em tontura lá nos Estados Unidos e foi descoberto que eles tinham, na verdade, a tontura perceptual. O que é essa doença que eu brinco que é a tontura emocional? É uma espécie de labirintite, entre aspas, né? Que esse é um termo que a gente não deve usar muito. Tá, mas essa tontura emocional que tu tá falando, é a mesma coisa que labirintite? Errado, né? Labirintite virou um balaio de gato, Olga. Qualquer coisa que dá tontura, o médico no Brasil vai chamar de labirintite. Virou um rótulo, um apelido. Mas por trás dessa palavra tem vários diagnósticos, várias doenças que geram a tontura. E o que gera essa tontura? Nesse caso da emocional, olha só, é uma doença que tem relação com a ansiedade. Então viram que esses diplomatas eles estavam muito sujeitos lá a estresse, estava tendo uma transição política, eles começaram a adoecer. Como que é essa tontura misteriosa? Sensação estranha na cabeça, uma cabeça neblinada, atordoada, sensação de flutuar, cabeça oca, pisar em ovos. A pessoa ela tem dificuldade de contar para o médico a tontura dela, de tão difícil que é. Muito desequilíbrio, sensação de receio para caminhar, para andar. E piora desses sintomas quando está em ambiente com muita informação, mercado, shopping, loja. Meio que uma fobia, um pânico. Exato, né? Mistura tudo. Tanto que o nome antigo da doença era vertigem fóbica, exatamente. A pessoa ela fica fóbica, ela fica com receio, com medo. Essa tontura é aquele tipo de tontura que a pessoa realmente perde o desequilíbrio e cai? Exato, pode até chegar a cair. E ela fica muito receosa, ela tem que se apoiar, tem pessoas que deixam de dirigir por conta dessa tontura. É perigoso, e é uma doença lógico. facílimo de tratar, só que os médicos não reconhecem que ela existe. Ela é uma doença muito pouco reconhecida na medicina. Do jeito que você está falando, nenhum médico nunca me falou. Se nos Estados Unidos os diplomatas demoraram meses para descobrir. Doutor, tenho tonturas frequentes, principalmente no calor. Se eu levantar rápido, fico tonta. Isso é normal? É boa essa pergunta, porque muita gente já ouvia essa queixa de levantar rápido e sentir-se tonto. Perfeito. O nome disso médico é lipotímia ou lipotimia. Já você me responde... Não me use termo técnico, doutor, que eu não entendo nada. Tá joia. Vamos traduzir o mediquês. Vamos traduzir tudo. Voltando com o nosso doutor Tontura, falando daquela tontura que quando se levanta... começa a se sentir mal. Então isso daí é uma queda rápida da pressão. Por segundos a pressão cai um pouquinho e a pessoa tem essa sensação. Calor piora muito em quem tem isso. Dicas rápidas para lidar com isso: se hidrate muito, tome muito líquido, um pouquinho mais de sal na sua comida, óbvio, se você não sofrer de pressão alta. E se acontece muito, levante devagar. O segredo é tentar levantar em câmera lenta, para dar tempo para sua pressão se ajustar e você não ter essa queda de pressão chatinha. Aquela coisa de acordar no susto, meio atrasado e dar aquele salto da cama, aquilo é um perigo, né? Exato, exato. Porque se você tem essa queda de pressão transitória, algumas pessoas até chegam a desmaiar se elas têm esse problema. Onde está o defeito? No reflexo neurológico que controla a pressão. Tem tratamento? Tem. Essas dicas que eu falei é uma parte do tratamento. Algumas pessoas precisam de medicação. As pessoas podem cair no meio da rua, em qualquer lugar, de repente ter essa tontura. Isso pode ser um prenúncio de um AVC?
De AVC, não. Então, isso a gente vê muito, por exemplo, em metrô lotado, ônibus, né? Aquele calor, aqueles locais abafados, multidão. Às vezes tem lá a história de uma outra pessoa que desmaiou e tem lá o bombeiro que vem socorrer. Normalmente o problema é esse, a queda de pressão rápida, muito rápida, mas que leva a pessoa a desmaiar. Não tem relação com AVC, não. A Natália, a Emily Natália está perguntando o seguinte, quando eu olho para baixo, eu sinto tontura, isso é normal? Não é normal, né? Então o labirinto, ele capta movimento. Se tem algum probleminha no seu labirinto, quando você faz movimentos rápidos da cabeça, você pode ter a sensação das coisas girando ou balançando. Isso leva a gente a acreditar que tem alguma falha aí, ou no cérebro ou no labirinto, e você tem que buscar ajuda. Quem tem problema de coluna, pode ter problema de tontura? Ótima pergunta. Problemas de coluna pode piorar a tontura, não ser a causa. Mas se a pessoa sofre de alguma tontura, o fato dela estar com a musculatura tensionada, com dor, esse incômodo leva a piorar a tontura, não é a causa. Olha essa pergunta aqui, minha esposa fica tonta depois de ter relações sexuais. Que tipo de tontura é essa? Vários tipos podem ser. Existe até um tipo especial de tontura pós-orgásmica relacionado com o prazer Sério? sexual. Mas pode ser também alguma coisa que está sendo desencadeado pelo ato físico, né? Pelo esforço físico da atividade sexual. Isso pode levar a vários problemas, né? Pode ser por conta de problemas labirinto, no nervo do labirinto, na área do cérebro que controla o labirinto. Vale a pena, com certeza, buscar ajuda. Muita tontura depois do AVC. Já tinha tontura. Teve o AVC e a tontura piorou. O médico disse que não tem o que fazer. Errado, né? Isso é uma coisa bem legal, sempre friso lá no Instagram. Nossa, muita pergunta aqui sobre tontura, doutor. 30% da população sofre de tontura. E olha só, pode 30%? acontecer em qualquer idade, qualquer sexo. Até criança pode ter. Então, é uma doença que muita gente sofre. Tem muita gente aí com esse rótulo de labirintite e nunca melhora. E acaba não procurando a ajuda médica correta. Me chamo Atílio, ok. Minha avó teve um susto de madrugada e levantou muito rápido. Foi o médico, ele disse que era labirintite. Será que é isso mesmo? Sem contar que ela ficou atordoada, está atordoada o tempo inteiro. Ótimo, né? Tem muitas crises de vertigem, de labirintite, que acontece na madrugada. Então, a pessoa, ela dormindo, ela vira na cama, né, durante o sono, e isso é o gatilho para as coisas começarem a girar ou balançar. Nada, né? Do nada. Vai dormir bem. No meio da madrugada, acorda com o teto girando, acorda com as coisas balançando, com enjoo, náusea. Algumas pessoas chegam a vomitar. Isso é bem típico de uma doença chamada VPPB, traduzindo. O que é isso? Eu brinco que são alguns cristalzinhos que estão soltos dentro do labirinto. E aí a pessoa, quando vira na cama, quando olha rápido pro alto, quando agacha ou pegar alguma coisa... E como é que faz para prender esses cristalzinhos no ouvido? Olha só a mágica por trás da doença. É uma doença que a gente consegue tratar sem remédio. Com manobras, a gente consegue varrer o cristalzinho de volta pro lugar. Manobra. A pessoa sai do consultório curada desse problema. Nossa, eu tô achando ótimo falar sobre tontura. Vamos lá. Nós temos, então... a labirintite, que pode ser confundida com essa outra tontura. Sim. A ansiedade também, que pode me levar a isso. Ok. A pessoa estressada, lógico, ansiosa, estressada, também tem boas chances de ter episódios de tontura direto. Exato. Essa tontura que eu comentei dos diplomatas, né, a gente tem um círculo vicioso. Quanto mais tontura, mais estresse e ansiedade a pessoa sente. E o contrário, quanto pior o emocional, quanto mais preocupada, mais estressada, pior a tontura e ela fica num círculo vicioso que nunca melhora. A Jaqueline disse que tem tontura há mais de 5 anos, já foi ao otorrino, não é labirintite, sinto meu corpo com descontrole e respiração ofegante, o coração acelerado. O que pode ser, doutor? A tontura perceptual seria uma boa pedida para ela. E eu brinco que é assim, né? Vale a pena quem sofre de tontura e não melhora procurar um especialista em tontura. Quem são os especialistas em tontura aqui no Brasil? Ou neurologista formado em distúrbios vestibulares, que é o meu caso, ou otorrino formado em otoneurologia. São as subespecialidades de tontura aqui no Brasil. Então, você sofre de tontura há muito tempo, não melhora de jeito nenhum, busca um especialista. Pode ser que seu problema tenha resolução. Bom, nós tivemos aqui uma pergunta de um homem dizendo que a esposa tem tontura depois do sexo. Essa aqui diz o seguinte, que o namorado fica tonto quando fica excitado. Também seria uma possibilidade. Aqui talvez tenha um pouco a ver com os picos hormonais, né? Picos hormonais, eles podem levar algumas pessoas a ter tontura, atordoamento, sensação de moleza, mal-estar.
Pode ser que o gatilho excitatório, os hormônios relacionados aí à excitação sexual nele, está sendo um probleminha por trás da tontura. Eu brinco muito algo que é assim, né? Tontura é um aviso. Seu corpo tá te avisando que alguma coisa não tá legal. Ou seu cérebro, ou seu labirinto, ou seu corpo, alguma coisa está fora do eixo e o seu cérebro apita isso para você e te mostra sobre a forma de tontura. Então sentir tontura é normal? Jamais. Se tem tontura e está atrapalhando sua vida, busca ajuda. Aqui o Fabrício está dizendo que quando se abaixa, muitas vezes, ao se levantar, fica tonto e escurece tudo. Às vezes, ao levantar pela manhã, quando vou, né, ao banheiro, enfim, eu tenho isso. O que pode ser? É a mesma lógica lá do reflexozinho da pressão. Então, a queda rápida de pressão, o desajuste do reflexo neurológico controla a pressão, gera esse tipo de tontura. Como que é essa tontura? Um fechamento visual, um túnel apagando, palidez, uma sensação como se fosse desmaiar, mas não desmaia. É super incômodo para algumas pessoas. Já vamos falar da tontura nas crianças. Criança tem tontura, doutor? Tontura? Pode ter sim. Uma doença que acontece muito na infância, né? Até fiz um vídeo esses dias pro canal do YouTube Neurologia e Psiquiatria TV. Cinetose, o que é? Aquele enjoo, aquela sensação de mareado quando está dentro do carro, quando pega ônibus, quando está no metrô. Criança tem muito isso e alguns adultos podem ou continuar tendo ou pode começar na fase adulta, mas em criança a gente vê muito. Criança lá no banco de trás do carro, daqui a pouco já começa a reclamar para o pai e tudo mais, tem que parar, a criança vomita, tem muita náusea, muito enjoo. Essa é um tipo de tontura bem comum na infância. Mas criança pode ter vertigem também, pode ter cristalzinho solto, pode ter desequilíbrio, pode acontecer tudo na infância também. Óbvio, menor a chance, que bom. Quanto mais velho vamos ficando, maior a chance das tonturas. Mas em criança, infelizmente, pode acontecer também. Olha, a Tainá diz que faz academia, tem uma vida saudável, mas enquanto está treinando, tem tontura. Na academia, né, os movimentos bruscos podem ser um gatilho, então, né, às vezes deita para fazer o supino, às vezes levanta a cabeça para pegar o peso, ou muitas vezes o próprio esforço físico em si. Olha só que doença curiosa, chama fístula perilinfática. A pessoa ela faz um esforço muito grande, por exemplo, academia, empurrar um móvel em casa, atividade sexual, como você citou lá atrás, e de repente as coisas começam a girar de uma forma horrível, com muita náusea, muito enjoo, às vezes o ouvido apita junto. E aí vai ser o problema, o quê? Uma rachadura no labirinto, que é essa tal da fístula perilinfática, que é uma doença que tem também algumas opções de tratamento, dá para melhorar muito. Problemas na articulação. Quem tem ATM pode ter tontura? Ótima pergunta também. Aqui entra a mesma lógica do... A pergunta é assim, médico como você trata ou só dentista trata dessa tontura? Não, o dentista não vai tratar a tontura, né? É que, na verdade, a gente vai ver assim, né? Que a ATM, ela entra como uma questão cervical. Não é a causa, mas é um piorador. Hoje, o tratamento dessas questões mandibulares, elas estão mais atreladas, sim, à odontologia. E o bruxismo, né? Aquele ranger de dentes, aquela tensão mandibular, pode piorar muito tontura em quem tem. E aqui entra também neurologistas que fazem aplicação de toxina botulínica, botox, para aliviar a tensão muscular. Hoje também alguns odontos fazem esse tipo de procedimento. Como você disse, o doutor, eu repito aqui para a gente ir fechando nossa conversa hoje, a tontura dá em criança, jovem, homens, mulheres, não importa a idade. Pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento. E que médico a gente procura? Quem lá na sua cidade que está vendo a gente não tem o doutor tontura? Perfeito. Faz o quê? Perfeito. Clínico geral? Felizmente, o médico geral está muito pouco treinado para atender tontura. E olha só, Olga, dentro da medicina, a tontura sofre um pouquinho de preconceito. Os médicos não gostam, eles acham muito desafiante, muito difícil. Então, o ideal, ou neurologista, formado em distúrbios vestibulares, somos muito poucos. Eu estou lá hoje na Academia Brasileira de Neurologia tentando levar mais informação para os neuros. Ou otorrino subespecializado em otoneurologia. Esses são os especialistas ideais para tratar do assunto. Você responde as perguntas do povo, com certeza, lá no seu Instagram, né? Doutor Tontura, me segue por lá. Você que quer continuar essa conversa com ele, vai lá no Instagram dele, que é @doutortontura. Facinho, 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 tá? @doutortontura. Muito obrigada por ter vindo, tá? Obrigadão. Muitíssimo obrigada. Aprendemos bastante sobre tontura. Alô, Vanessa Blandino, minha deusa dos cães. Olha o Eros, tá dormindo. O que é? Poderosa. Essa quer ir no colo só. Vem aqui no meu colo, venha. Quer ir com a Que tia? idade ela tá? 2 aninhos. Essa é a Lulu? É, a Gigi.
A Gigi, eu chamei de Kiki. Lulu da Pomerânia. Vamos adotar uma, Bibi? Gigi, Bibi. Boa tarde. Olha, ela dando boa tarde pra vocês. Tá olhando pra mãe, né? Olha pra câmera lá. Aqui, ó. Aqui. Aqui assim. Isso. Que cuidados eu preciso ter com essas criaturas maravilhosas, com a pelagem, com... Ah, quero falar de pulga hoje também, viu? Então, aí se você reparar, os dois, eles estão com uma coleirinha aqui, ó. É tanto ela quanto ele, né? Eles estão com essa coleirinha pra pulga, carrapato, mosquito. Botar a coleira é melhor pegar ela, né? Não, ela é tranquila. Ela Será que ela não vai fugir? Não, ela é super tranquila. Gente, tem um portão lá atrás que dá pra rua, né? É Pega ela lá, alguém pega a bonitinha, por favor. A gente soltou daqui. Bom, então pra pulga, vamos por partes. Pra pulga, vamos colocar a coleira e acabou. Então, na verdade, tem vários medicamentos. Tem medicamentos orais que duram 3 meses, tem as coleiras, tem animal que é alérgico a tudo, né? Ah, tu voltou. É, vem aqui, Zizi. Aqui com a mamãe. Ah, tem animal que é alérgico a isso? Tem animal que é alérgico à coleira. Aí, o ideal seria dar medicação oral ou aquelas medicações tópicas. Porque tem vários tipos de medicamento. Uns que são inseticidas e uns que agem aos poucos, né? Eles agem um pouquinho por mês. Então, aí você coloca toda hora o medicamento, né? Então, assim, até nós íamos falar sobre os passeios nesse calor, né? Vamos falar, vamos também. Então, assim, isso é muito importante. Primeiro, você vai num parque, ele tem muita larva, é um ambiente quente e úmido, propício para crescimento de pulga, carrapato. Então, é muito importante nós colocarmos o medicamento de pulguinhas, né? Tá. Depois a gente vai mostrar como que protege a pata. Fecha na cara dele. Fecha na carinha dele, por favor, ali, menino. Olha que coisa mais linda. Bonito o Eros demais. É muito calminho. A gente é feliz. A gente é bem feliz com essa cachorrada. E aí, vamos colocar nas patinhas o protetor? Vamos. Agora, alguém pode mostrar a patinha do Eros? Que ela vai... Então, o que é isso aqui? Então, isso é muito legal. Por exemplo... Você vai num parque, aí você leva porque é fácil. Eu trouxe até as duas, não para eles deitarem. Mas, por exemplo, você vai num parque, aí você quer relaxar, sentar, comer alguma coisinha. Ah, entendi. E assim, essa é uma cama. Aí você pode pôr no parque, entendeu? E o cachorrinho deitar no lugar mais fresquinho. Uhum. E essa, como ela é muito... mais quentinha. E é ruim para levar, né? Para carregar para cima e para baixo. Então, eu acho super importante... levar essas de passeio, porque você pode colocar e eles aproveitarem, né? Me dá ela aqui agora um pouquinho. Eu queria que você colocasse no Eros, Bom, eu pus a coleira pra ela não sair correndo. Isso, agora ela não vai sair correndo. Vem aqui, meu amor, vem aqui. Vem aqui, lindinha. Fica aqui, ó. Olha que beleza. Coloca na patinha dele. Então, olha o que você deve proteger. A gente usa isso pra higiene, pro frio, pro calor. Então, na verdade, às vezes a pessoa quer passear, tem essa e tem um que é um sapatinho também. Coloca na patinha dele, por favor. Que eu trouxe. E o sapatinho é super legal também. E aí, evita que ele escorregue para animais que têm displasia coxofemoral, a pessoa não quer colocar antiderrapante na casa. E o animal não tira isso? Então, na verdade, ele passeia, né, com ele. Mas ele não fica agoniado com... Não, a maioria não. A Gigi é uma que arranca, né? Se você colocar a meinha, porque tem vários tipos. Tem esse de borrachinha, né? Tem os... Vamos pôr nela esse aqui? Põe aqui. Ela fica, oi, mas... Oi. Vem, coloca nela aqui. Vamos lá. Essa é a Quanto que ela pesa? 3 quilos. Uma delícia, gente. Ela tira. Ela arranca. Vamos ver se ela tira. Mas a Gigi arranca tudo. A Gigi às vezes eles têm um pouco de dificuldade de caminhar, mas ela ficou. É legal, né, Vanessa? Porque você vai pra rua, pisa em qualquer lugar. É como chegar em casa e tirar o calçado, né? Tira, tá com o pezinho limpo. E o mais importante, por exemplo, a pessoa quer passear no verão com o cachorro. Tá super quente, evita que queime as almofadinhas. Porque queima, né? Porque às vezes a pessoa chega pra mim em consulta com umas bolhas que dó. interdigitais aqui no meio dos dedinhos, né? Aqui, deixa eu mostrar melhor a patinha. Ai. Mostra a patinha lá, as almofadinhas da patinha. Então, quem tem a patinha rosa é pior ainda, porque aí eles queimam aqui no meio dos dedinhos e criam umas bolhas. Aí é bom quando sair colocar a meinha ou o sapatinho, né? E quando chegar em casa pode limpar com lencinho umedecido também, né?
Pra ficar super legal. Vamos cuidar bem da patinha dos pets. Eu vou falar de dermatite atópica. É a mesma dermatite que dá em ser humano? Aquela coceira, aquela coisa? Exatamente, a mesma dermatite. Mas qual o problema? Geralmente a pessoa não diagnostica, né? E aí o que acontece? O animal tem aquelas coceiras, começa com aquelas piodermites, que é aquelas bolinhas de pus pela pele, Mas aí bacteriana. isso eu tenho que estar atento, eu tenho que olhar para poder ver. Tem que olhar, que é muito diferente a dermatite atópica. Geralmente o animal, ele tem o pelinho bem ralinho, ele tem umas lesões que você vê que não tem reptilização, não consegue crescer o pelo. E assim, hoje faz uns 3, 4 meses que chegou no Brasil um medicamento que trata. E na verdade, esse animal, ele tem uma falha da barreira dermatológica. Então o que acontece? É como se fosse um monte de tijolinho e aí tem um tijolinho que falta. Então, assim, esses animais, por exemplo, são Olha lá, ela atópicos. tá mostrando. O pessoal, você vai falando e... Tá. Então, o que acontece? Nos casos clínicos, você observa que o animal tem falha de pelo, mas isso é todo um conjunto. Porque aí você tem que tratar a piodermite bacteriana, você tem que tratar as foliculites e fazer um teste alérgeno, que é muito importante. Agora, Vanessa, para esses dois, vamos pegar esses dois que tem pelo longo, é Tá. mais difícil de eu enxergar. Então, na verdade não é, porque você viu como que é o caso clínico, eles ficam com umas falhas bem agressivas, né? Geralmente eles têm alopecia bilateral, que é essa falta de pelo dos dois lados, né? E assim, geralmente a gente faz o teste alérgeno porque não adianta você tratar a dermatite atópica e não tratar a alergia. Porque se você não trata a bactéria, o fungo, porque geralmente é tudo associado, aí você tem que tratar a bactéria, o fungo, ver do que o paciente é alérgico. Tem paciente que é alérgico a quase tudo. Nossa. Né? Alérgico a planta, casca de árvore, cenoura, que alguns são super alérgicos à cenoura. E aí a gente trata todo esse conjunto para nós podermos chegar na dermatite atópica. Então, assim, precisa de uma série de exames. Não é assim, olhando o paciente, você já chega a essa conclusão. Tá, e não é assim, olhando pro o meu cãozinho tá assim com esse problema, a vizinha deu não sei o que pro dela, eu vou dar pro meu. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E é importante ressaltar o problema da alergia. Porque, por exemplo, você tem que entrar com às vezes, comida natural, eliminar várias coisas. Por exemplo, tinha uma paciente que ela comia arroz 7 grãos, com brócoli e carne moída. Um arroz 7 grãos, menina? Exatamente. E ela era alérgica a grãos. Então, assim, e é um animal atópico. Então, por exemplo, se ela é alérgica a grãos, não adianta eu dar um arroz 7 grãos. Claro que não, lógico. Então, ela tem que comer arroz branco ou batata, né? Quando você fala de tratamento, você fala de passar sobre o pelo, ali, enfim, a lesão, e também dar medicamento. Então, na verdade, se ela tiver bactéria, faz uma cultura. Se ela tiver com bactéria, trata a bactéria. Se tiver fungo, trata-se o fungo. E se tiver alergia, nós temos que identificar os alérgenos para poder tratar a dermatite atópica. Olha que dozinho que dá de ver isso, gente. Eles ficam em carne viva, ficam muito ruins mesmo. Dozinho mesmo. Vocês estão vendo aqui o Eros, ele está com 11 anos. 11 aninhos. Então, ele já fica numa fase assim, mais dormindinho, né? Mais quietinho. Mas deve caminhar todo dia. Caminha todo dia. Importante caminhar todos os dias? Eu acho importante mesmo para a distração deles, né? Eles gostam de passear, ver a rua, tudo, né? O Eros, ele anda, ele cansa mais, mas assim, eu ando de manhã bem cedo, 6h30 da manhã. Certo. Depois lá pro fim da tarde. E é essa preocupação que você deve ter, né, com os seus animaizinhos. O que mais que você trouxe, Alice? Trouxe a aguinha? O que é isso aí? Então, isso que é legal, por exemplo, para nós, deixa eu colocar a Gigi aqui de novo. Isso é muito importante. Por exemplo, se vai sair esse bebedouro, você aperta, ele sai a água pro cachorro. Aí, quando o cachorro para de beber, ó, a Gigi já quer água. Ó. Mas podia beber lá pra câmera, né, Gigi? Ó, vamos pôr pra cá. Vem cá, aqui. Aí aperta a parte de cima, sai a aguinha. Aí se você leva a passear, vai num parque, num lugar assim super legal, ela bebe água ou esse outro bebedouro. Ó, que também... aqui mais, Gigi. Gigi, ó. Mais ela aguinha. tá esperando o outro agora. Agora tá no outro. Vira pra cá, ó. Tem esse outro aqui, Gigi. São vários bebedouros que nós temos, né, pros cachorros. E esse aqui também para cachorro que não se adapta, né, a nada.
abebedouros assim, você pode levar o potinho. De um lado você põe água, do outro lado comidinha. Ah, legal. E aí você leva para passeio. Bom, o que tem hoje para animal... Quer dizer, é como o filho, quando você vai sair de casa. E a sacolinha dele... Ela tem a malinha dela. Tem a malinha. Pra nós viajarmos, eu levo a malinha, ela toma tudo. Você vê que ela toma de todo lugar, ó. E esse eu acho legal, porque esse você faz bacana. assim e depois ele não vaza, né? Não esse vaza. já, às esse vezes já vaza um pouquinho. Para as pessoas te acessarem, Vanessa... Então, pode entrar no Doutora Vanessa Blandino, no Instagram. Doutora Vanessa Blandino. Que eu tenho dicas ótimas, que todo dia eu posto uma diquinha para ajudar o animal, né? Ou no meu telefone, que é 947151156. Muito bem, vamos cuidar dos pezinhos dos danadinhos para não queimar. E adorei revê-la também. Também né? adorei. Sempre é muito bom a gente falar dessas criaturas maravilhosas, porque eles fazem bem para a vida da gente. Ai, faz. Eles muito mudam bem. a vida da gente, né? Completamente. Transforma para bem melhor. Bom, amanhã no programa eu vou receber a doutora Albertina. A gente vai falar sobre flacidez, sobre mamografia. Flacidez a gente vai trabalhar amanhã. Flacidez e também sobre mamografia, que é uma coisa muito importante. Espero você então amanhã.